Bem-vindo ao canal Antropoceno. A gente vai hoje fazer um comentário aqui em cima de um dos itens da prova de 2017, que foi a prova do Enem agora recentemente. A gente vai fazer um comentário sobre um dos itens associado à competência que o canal já discutiu aqui, que foi a competência 4. Vamos dar uma olhadinha na questão para a gente ratificar as informações que foram comentadas por nós aqui. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a... Bem, fica atento. Primeiro, ele diz a partir do texto. Portanto, o texto dá indícios do que tu precisa para fazer a resposta da questão. Então, quando a gente discutiu aqui a competência 4, que a gente falou sobre processos de territorialização da produção, nós identificamos, por exemplo, que uma das condições favoráveis para a instalação, por exemplo, de um parque industrial é o espaço da circulação. Então, se a gente se reporta à primeira Revolução Industrial, que as condições para que a indústria se desenvolvesse, por exemplo, próximo das jazidas de carvão, é exatamente o fato de que o carvão era um produto difícil de ser transportado. Agora, observa, as condições básicas que ele precisa, tu vai observar, eu gostaria que tu grifasse no texto. Observa o texto com cuidado aqui. Bem, pelo que tu está observando no texto, o que eu fiz aí? Eu identifiquei no texto, grifei as principais informações que tu precisa para fazer bem essa questão. Então, o que eu considero que seja importante no texto? Já que ele diz que é a partir do texto. Nós falamos em territorialização da produção no nosso encontro inicial aqui. Então, ele diz o seguinte, a instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto do centro de consumo quanto das áreas de produção. Então, a informação mais importante, ele pergunta quais são os fatores locacionais que eu preciso para instalar uma indústria de petróleo, uma refinaria de petróleo. A primeira condição, ele diz, é o mercado consumidor e a área de produção. Então, eu gostaria que tu continuasse observando a informação e percebesse a distribuição das refinarias de petróleo pelo Brasil. E fácil a gente consegue perceber que a maior parte das refinarias de petróleo do Brasil estão concentradas justamente no litoral brasileiro, já que as principais áreas produtoras também estão exatamente no litoral. Então, tu te reporta as tuas aulas, tu lembras, por exemplo, que grande parte da produção do petróleo do Brasil vem do mar. Então, qual é a condição básica que eu preciso para que eu possa produzir ou transformar esse petróleo num produto semi-acabado ou acabado? É justamente a proximidade da área produtora e do mercado consumidor. Como eu sei que grande parte do consumo está concentrado ali nessa região, que Milton Santos chama de região concentrada, então observe esses dois mapas. Eu tenho aí, por exemplo, as principais bacias produtoras de petróleo do Brasil, a bacia de Campos, que é uma das mais importantes, ou seja, o petróleo do mar, e eu tenho aqui ao lado a distribuição da produção do petróleo pelos estados brasileiros. Olha o destaque, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo. Ou seja, esses são os nossos principais mercados consumidores e eu estou vendo no gráfico as principais áreas de produção do petróleo. Então, vamos voltar ao item para a gente perceber com maior clareza. Ele diz, a territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores. A partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação de refinarias de petróleo é a proximidade à sede de empresas petroquímicas, ou seja, será que depende da sede, ou seja, aonde está a gestão da empresa? Parece que não. Ele diz que a instalação de refinarias de petróleo, a condição, o fator determinante é a zona de importação de derivados. Bem, se eu estou industrializando, não tem necessidade de eu estar próximo às regiões que já estão produzindo os derivados do petróleo, portanto, não pode ser a letra B. Qual é a condição para a instalação de uma indústria petroquímica? São os polos de desenvolvimento tecnológico? Bem, considerando que é uma tecnologia que está muito articulada
com a segunda revolução industrial, não diria que seria a condição máxima. Talvez ligada à revolução técnico-científica e informacional, esse seria um fator importante. Ou seja, se nós estivéssemos falando aqui, por exemplo, de tecnopolos, então essa seria uma condição básica, mas não se trata de uma indústria da terceira revolução. A letra D diz, área de aglomerações de mão de obra. Não é a mão de obra, o próprio texto te leva à alternativa E, que diz, próximos aos espaços com infraestrutura de circulação. Então, vem para mim. O que tu percebes? Que quando nós tratamos lá sobre o processo de territorialização da produção, ficou muito fácil a gente perceber que uma das condições para que haja essa espacialização, seja da soja, seja da indústria, é necessária uma condição técnica, que é o espaço da circulação, que é a infraestrutura, que são as redes. E a alternativa vai ao encontro do que nós construímos aqui. Então, o que a gente percebe? Que a ideia de trabalhar a partir das habilidades é um bom caminho. Então, espero que tenha sido satisfatória a nossa leitura aqui. Eu te encontro no próximo item.